conselheiro e príncipe da paz. O Rei Amashia, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome de todos pelo qual eu existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. Ao Orion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sei que tu ia minha justiça. Heroim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sei que tu ia ver minha justiça. Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Oh, aleluia. Elohim é o nome criador de Deus, aleluia. Jeová chamar o Deus presente, Jeová Rafa, o Deus que sara, aleluia. Sei que tu é o Deus de justiça, oh, aleluia. Oh, bendito é o seu nome, Jesus. Você é um deputado, hein? O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Seu nome precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é minha paz. Chamar, presente está, é o avião, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Eis que tu ia ver minha justiça. Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, cura toda dor. Sei que tu ia ver minha justiça. Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sei que tu ia ver minha justiça. Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governava, oh, aleluia. Oh, amém, louvar a Deus, amém. Quando a batalha chega, né, os tempos trabalhosos chegam, é só para quem é adorador, amém? Para quem está passando pela falsidade, pela traição, pela doença, amém? Pela crise financeira, amém? Muitas vezes, aleluia, sentindo a solidão, amém? A opressão, aleluia, não é fácil, amém? Mas o verdadeiro adorador se manifesta nessa hora, amém? Enquanto aqui eu estou aqui, o diabo só tramando contra mim, amém? E falando, vá, agora eu te destruo, amém, meu? E eu levantando as mãos para o céu e dizendo para ele, Satanás, faz o que você tem que fazer, vai para o seu lugar, amém? Assim como foi Judas, amém, irmão? Todo traidor, todo falso, todo homem maligno, tudo que é maldição já tem um lugar preparado para ela, amém? Até Satanás e teus anjos, amém? Então por isso que não é fácil, mas nessa hora nós levantamos as mãos para o céu e adoramos a Deus e dizemos, bendito é o seu nome, aleluia. Por quê, irmão? Porque essa é, aleluia, a verdadeira adoração, amém? Adorar a Deus com o bolso cheio é fácil, né?
o pastor, ele dizia: irmão, adorar a Deus com o bolso vazio não é fácil. Aleluia. Aí, no caso, põe a mão aqui, põe a mão lá, e não tinha uma moeda. Aleluia. Mas Pedro disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o nome de Jesus, levante e anda. Aleluia, irmão. Então você não tem às vezes nem ouro nem prata, mas você tem poder de Deus, amém, irmão? E você fala para o diabo: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, amém, irmão? Porque nem só de pão vive o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus, amém? Depois que passa o processo, depois que passa tudo aquilo, aí você percebe, aleluia, que toda aquela tribulação, aquelas coisas, foi para fazer você aprender e crescer, amém? A única coisa que nos ensina é as dificuldades da vida, amém? Você pode ver que todas as pessoas caem no melhor momento da vida, quando está meio maravilha, amém? Eles caem, amém, irmão? No sucesso, aleluia, eles desabam, amém? Então, muitas vezes, você estando lá embaixo, muitas vezes você pode ter, aleluia, convicção, aleluia, porque você só depende de Deus para sair de lá. E Deus é especialista, amém? De tirar Jeremias do calabouço, amém, irmão? Você vê que Deus, aleluia, tirou Jeremias como estava já condenado, aleluia, pelo rei, aleluia, para ficar lá. Certamente Deus já tinha um projeto, aleluia, e no momento certo mandaram tirar Jeremias do calabouço, porque saiu a ordem dos céus, amém? Então tem ordem que vem de Deus, Salmo 91, ele dará ordem aos teus anjos a nosso respeito. Então Deus tem nos guardado, tem nos abençoado. Essa semana eu tenho trabalhado, tenho ficado fazendo algumas coisas, né? E certamente orando e me preparando, amém, irmão? Porque eu sei, aleluia, que os dias serão trabalhosos, amém? Ainda mais quando o problema é dentro da igreja, às vezes é perto de nós, amém? Quando a bomba cai perto de nós, ou está nos atingindo a chuva, vendaval, aí a gente acorda mesmo, porque muitas vezes a gente não olha e vê que tem tanta gente, aleluia, sofrendo nesse mundo, amém? De punhado, de multidão, hospitais cheios. Por isso que Pedro também escreveu, aleluia, para que nós lembrássemos que é muito dos nossos irmãos, amém, que também estão sofrendo, aleluia, e sofreram por este mundo afora. Então, a gente às vezes, né, olha para a nossa situação e fala: ah, Jesus. Aí quando a gente olha o outro, fala: Senhor, graças a Deus, amém? Por quê? Porque você ainda está consolado, amém, na presença do Deus vivo, aleluia, e por isso você pode dar grandes louvores a Deus e bendizer o teu nome, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia. Vamos louvar o Senhor nessa noite, aleluia. Oh, para aquele, aleluia, perto quero estar, que eu te louvarei, que está escrito aí. Oh, aleluia. Quem vai louvar o Senhor nessa noite? Oh, abre sua boca, aleluia. Vai, aleluia, alimentando, vai entrando, aleluia, no mundo espiritual nesta noite, na região celestial em Cristo, aleluia. Oh, recadavabassurianda, lavava. Você vê na pandemia, o céu ficava de bronze, né? Até para orações subir aos céus era tão difícil, né? Está junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Eu amava a Deus, não importa a circunstância, aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
adorarei. Somente a ti, Jesus. Amor, não importa se buscando, você vai adorando o Senhor nessa noite, aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, oh aleluia, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei, aleluia. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Se você se tornou amigo de Jesus nesta noite, adore Ele, aleluia, aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Aí eu estava lá em Palminha, né? Até o prefeito estava lá nesse culto aí. Oh, era lá no centro de Palminha, aleluia, aleluia. Te louvarei. Esses jovens estiveram aqui na igreja, esse pessoal aí, ó, tá vendo? Importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Oh, rida, rebalaba, subianda, labalaba. Oh, recanda, rebalaba, subianda, cabalaba. Oh, rebecanda, reba, subianda, oh, aleluia, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia! Oh, Espírito de poder, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Você vê, o diabo nesses dias estava me acusando, né? No domingo passado não veio a pizza, né? Não sei se vocês perceberam. E aí ele disse, olha, além de você ser traído, com traição, aleluia, e tanta falsidade, aleluia, e ainda nem a sua pizza, aleluia, Jesus não mandou para você mais, aleluia. E eu disse para ele, eu sei que eu estou sendo traído, eu sei que há falsidade, eu sei que vai tentando me matar, vai tentar me calar, aleluia, eu sei que eu vou passar processo, aleluia, porque a Bíblia ensina, aleluia, que tudo que você, aleluia, passa aqui na terra, por nome de Jesus, é perseguição, aleluia. Ele diz, bem-aventurados sois, porque sou perseguido pelo meu nome, aleluia. E tudo é por causa dessa igreja. Então o que ele quer fazer? Usar um instrumento que ele tem, que é acusar, né? Usar as pessoas que, aleluia, são usados por ele para, aleluia, derrubar o servo do Senhor. É isso como ele fazia na Bíblia. Ele usava quem? Usava os falsos religiosos, amém? Para quê? Para tramar, para matar Jesus Cristo, amém? Quantas vezes você vê na Bíblia, eles tramaram e Jesus saiu daquele lugar, foi para o outro, porque não tinha chegado a hora, amém? Era todo momento, era fariseu, saduceus, amém, irmão? E os escribas fariseus, os sacerdotes, Caifás,
todo mundo planejando para matá-lo, né, irmão? Então falou para mim, se você quiser viver a vida de Jesus, não adianta que isso, aleluia, um dia ou outro poderá acontecer, né? Mas uma coisa interessante é que mesmo assim eu continuo confiando no Senhor meu Deus, amém? Continuo, amém? Porque todos eles, aleluia, farão os grandes maus, serão usados pelo diabo, mas depois também serão consumidos, aleluia. Porque no dia do Senhor, aleluia, haverá a justiça de Deus, amém? O juízo de Deus, a Bíblia fala, e ele vai derramar, aleluia, a ira, o cálice da indignação sobre todo homem que não obedece a Deus, amém? Então são espíritos que atuam, a Bíblia chama de principado, potestade, dominadores, todo tipo de demônios. Então por isso que nós temos que louvar a Deus, amém? Enquanto ele acusa, enquanto ele trama, enquanto ele tenta nos abater, aleluia, nós sabemos que Apocalipse 12:11, diga comigo assim, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, que não amaram a sua vida, mesmo à face da morte, aleluia. Então a Bíblia é bem clara, eles venceram pelo sangue de Jesus, amém? Pela palavra do seu testemunho, que não amaram a sua própria vida, amém? Quer dizer, viveram para Cristo, viveram para a palavra. Então por isso que nós temos que adorar a Deus, amém? Exaltar a Deus, porque enquanto o diabo faz trama, faz sujeira, faz traição, faz falsidade, o Senhor nosso Deus, aleluia, entra no tempo certo, na hora certa, e deixa ele confundido, aleluia. Porque ele só tem um tempo para fazer isso. Depois, aleluia, ele será exterminado da face da terra, porque Jesus, aleluia, vai assoprar o perverso como o sopro da sua boca, aleluia. Jesus vai matar ele com um sopro, amém, não? Amém? Da boca dele, amém? Então nós temos que perseverar com Jesus, porque ele é o leão da tribo de Judá, amém, irmão? Ele venceu, abriu o livro, aleluia, e ele, aleluia, reina para todo sempre. Então vamos louvar o Senhor mais um louvor nesta noite, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Quem vai louvar a Deus, diga glória a Jesus nesta noite. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia. A gente aumenta o grau do óculos e parece que, aleluia, a beta diminui, né? Tem misericórdia, Senhor. Aleluia, coloca aquele, oh, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Vou ter que arrumar um óculos mais potente aqui, aleluia. Então os irmãos não reparam, às vezes demora um pouquinho, porque está aprimorando ali, aleluia, aleluia, o louvor. Então nós vamos louvar agora, nós vamos dizer o Senhor nosso Deus, aleluia. Vamos louvar aquele, aleluia, oh glória ao nome de Jesus, vaso de alabastro, aleluia. Às vezes eu estou ali em algum lugar, eu começo a cantar esse louvor, aleluia, e Jesus falou, o que essa mulher me fez está escrito a respeito dela. Você sabia tudo que nós fazemos na obra, na casa de Deus, a nossa adoração, nosso louvor, está escrito, amém? Então não fique triste, aleluia, você está acumulando tesouros no céu, aleluia. Mas se você não ora, não produz, se você não adora, se você não serve, como é que você vai ter tesouro no céu, aleluia? Então é assim que acumulamos tesouro no céu, aleluia. E um dia o livro das obras será aberto, aleluia, e dará todos os dias da sua vida escrito no livro, aleluia. Para te adorar, Senhor, Deus se alegra e dai o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro, quero me oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, eu vou receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim
o Senhor cuidar de mim, o tão pobre pecador. Aleluia. Purifica minhas vestes. Abre sua boca, igreja, vai adorando teu Deus, aleluia. Rebalava churita, cabalava tudo a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Te dai o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, eu vou receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Oh, aleluia, Jesus. Purifica minhas vestes, o teu sangue remidor me ajuda a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Oh, Jesus, aleluia, te dai o meu louvor. Oh, Santo, amar aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro. Vai derramando o seu vaso de alabastro, aleluia. Ele dizia, você vai derramar tudo isso, essas coisas caras, aleluia. Aleluia, ela sabia que até a própria vida dela foi sarada, curada por ele, aleluia. E ela passou a amar, adorar, aleluia. Eu vou receber a te adorar, Senhor. Eu já estou começando a sentir o céu se mover aqui nessa noite, aleluia. Aleluia, porque o Pai procura adoradores, aleluia. Vem prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro. Aleluia, derrama que você tem pra ele nesta noite, aleluia. Talvez você está chorando por algum motivo, mas derrama as lágrimas aos pés dele, aleluia. Jesus diz, bem-aventurado o que chora, porque serão consolados, aleluia. Oh, glória a Deus. Você viu o adorador? Enquanto ela adorava, todo dizia, essa mulher é pecadora. Você sabia que a única classe que Deus procura na terra, sabe quem é? Adorador. João 4:23, o Pai procura verdadeiro adorador. Todo mundo procura a Deus, mas o único que Deus procura na terra é o adorador. Coisa interessante, né? Onde tem um servo, uma serva adorando, aí um levita adorando, amém? Mas não de qualquer jeito, amém? Além da adoração, ele tem que ser obediente a Deus, porque muitas vezes as pessoas cantam. Eu vejo a noite inteira, às vezes estou orando de madrugada aqui, pessoas passam na avenida cantando, amém? Cantando louvores, a maioria tudo desviados, amém? Tiveram na igreja, e hoje já não estão mais, amém? Porque olha do teu lado, quantos já faleceram, quantos se desviaram, você já não vê mais, amém, irmão? Porque eles vão com o tempo falecendo, Jesus é levando, alguns são salvos, alguns vão se desviando, aleluia. É, a palavra de Deus diz, amém, irmão?
Então, muitas vezes, aleluia, Jesus estava com uma multidão ao lado dele. E quando ele falou sério com eles, todos eles falaram, não, é duro esse discurso, vamos embora. E ficou só 12, amém? A igreja de Jesus só fica com 12. E eles perguntaram para eles, vão embora, Pedro? Vão embora os discípulos também? Eles disseram, para onde nós iremos, se só tu tem vida eterna, amém? Então é por causa de Jesus que nós suportamos muitas coisas, aleluia? É no nome de Jesus que nos constrange. Eu mesmo tenho hora que dá vontade de sair aí, aleluia, Deus nos grita, aleluia? Mas por causa de Jesus a gente não fazemos, amém? E quando viemos na sua casa, nós viemos para meditar na palavra de Deus, amém? Então vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, em Neemias capítulo 8. Esses dias nós tivemos Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 1. Nós estamos falando sobre retroceder o coração. Aleluia, da idolatria, aleluia, da falsidade, dos espíritos demoníacos, amém, todo mal, aleluia, amém, cai por terra, aleluia, quando levantamos o altar, aleluia, e clamamos o nome do Senhor, aleluia, e o fogo de Deus, aleluia, se aproxima e queima, e todos saibam que o Senhor é Deus. Então, nesses dias eu tenho falado sobre isso aos irmãos, amém, sobre o desafio de Elias com os profetas, em 1 Reis 18, versículo 37, que Elias diz, agora faça eles retroceder o coração deles, aleluia. Foi a oração de Elias, e diz que o fogo caiu. E depois nós vimos no Salmo 85, aleluia, que o versículo 8 em diante, que através da busca do perdão a Deus, da misericórdia de Deus, a gente tem, aleluia, a manifestação de Deus, amém? Pela verdade, pela justiça, aleluia, e fazendo, aleluia, que da terra, aleluia, brota, aleluia, a verdade, amém? Foi isso que nós vimos, e também, aleluia, vimos também, que aí, então, a presença de Deus abre os caminhos, aleluia, e certamente é isso que nós temos que continuar fazendo, aleluia, abrindo o nosso coração para Deus, para o altar de Deus, aleluia, procurar ter a melhor comunhão possível com Deus, aleluia, e certamente ainda clamar pelas outras vidas, aleluia, clamar, aleluia, para que Deus, aleluia, ainda faça o coração em muita gente, aleluia, porque há muitas, aleluia, que não valorizaram, amém, irmão, a tamanha salvação, e eles foram se deixando levar, e por isso foram enganados, foram seduzidos por promessas falsas. Eles lembram? Os falsos profetas de Baal, que ensinavam a eles, aleluia, a adorar Baal, e também fazia que eles, aleluia, perdessem a esperança em Deus, isso dizendo que o mal, a idolatria, os espíritos, ou aquele que tem intentos malignos, ele tira o que? A sua fé, amém? Ele tira a sua fé, como nós vemos no Salmo 78, versículo 20, eis que Deus tirou com eles, porque não creram na sua provisão e não creram no seu poder. Então, por isso que a incredulidade também é algo, amém, meu? O qual nós não podemos, aleluia, jamais perder. Em Judas 3:1, ele diz o quê? 1:3, ele disse, vós eu dediquei diligentemente a vos escrever, para vós vos batalhares pela vossa fé. Então quem batalha pela sua fé é você mesmo. Se você não cuidar da sua fé, não cuidar da sua vida espiritual, aleluia, com Deus, você poderá, aleluia, perecer nas trevas. Porque é um cuidado pessoal, aleluia, que a Bíblia diz que temos que ter. Então, mesmo eu passando esses tempos, eu sei que são tempos assolados, amém, o que eu vejo aleluia, muita coisa boa vindo lá na frente, mas vejo também, aleluia, um caminho árduo, amém? Porque certamente a gente às vezes está vivendo nos últimos dias que as pessoas já não têm mais aquele amor, aquela sinceridade, aleluia, pela verdade de Deus, da palavra de Deus, amém, meu? Então por isso o tropeço
tropeço na palavra é que fez Israel a pecar contra o seu Deus, amém? A falta de obediência a ela, as suas leis, os seus mandamentos. E certamente nós entendemos que quando Deus enviou Neemias por chorar, por buscar a Deus para poder ser um instrumento na mão de Deus, e ele foi, aleluia, e conseguiu dar a boa mão de Deus a vitória. E onde nós começamos a ver foi o início, aleluia, de um tempo novo, aleluia, para Israel. Aquele Israel que você viu lá atrás, que morreram muitos pela mordedura da serpente, no caso da desobediência a Deus, a Cristo, que era a rocha, a pedra de Merimbá que caminhava sobre eles, porque se desobedeceram e foram infiéis. Então, se você está infiel, desobedecendo, se eu estiver, ou qualquer um de nós, aleluia, mais cedo ou mais tarde seremos, aleluia, destruídos, aleluia. Por quê? Porque os infiéis, ou os que são ímpios, amém? Eles serão, aleluia, muitas vezes, aleluia, banidos da presença de Deus. No futuro, bem breve, a Bíblia fala que será assim. Agora não, estão aí fazendo festa, estão fazendo muitas coisas, aleluia, como se fosse uma vida maravilhosa. Mas certamente, aleluia, porque eles não viram a seriedade, como vai acontecer. Agora, todo recomeço da igreja tem que ser uma adoração verdadeira, amém? Quando uma pessoa, aleluia, restaura, edifica um altar, uma igreja, ele constrói um lugar para pregar, para orar, para a igreja se reunir, aleluia. Aqueles que vêm ali tem que ter, aleluia, boas características, aleluia, de fé, de amor, de obediência, aleluia, para que flua no céu, eu digo assim, para que flua no céu e venha as bênçãos do Senhor. Porque nós primeiro fazemos subir ao céu, aleluia, porque do céu Deus já enviou a sua palavra, aleluia, e conforme nós o recebemos, ou vivemos, ou adoramos, ou servimos, aleluia, a diferença será feita, aleluia. Você imagine como é difícil. Você trabalhou até aqui comigo, vocês estiveram desde o começo, muitos aqui, tá vendo? E tantas coisas aconteceram, e a gente continua aqui, amém, irmão? Por quê? Porque eu creio que no seu coração ainda há adoração, amém? Amém? Se você estiver dormindo lá na cadeira, porque a pregação é muito chata, né? A pregação assim, não leva você a vibrar, o carro do ano, uma casa própria. Não é para isso, amém, que nós estamos aqui, amém? Isso aí virá, amém, como consequência. Então eu já sei disso, por isso que eu não fico pregando sobre isso. Eu fico pregando para você acordar. Olha Israel agora de volta, como voltaram diferente, ó. Versículo 1. E chegando ao 7º mês, estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou contra um só homem na praça. E diante da porta das águas disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito, aleluia, a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto homens como de mulheres, e todos que eram capazes de entender e que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, aleluia. E leu o livro diante da praça, que estava na fronteira da porta das águas, e desde a alva até o meio-dia, aleluia, glória ao nome do Senhor. Ali os homens e mulheres, aleluia, e os que podiam entender, todo o povo tinha ouvido, atentos o livro da lei, aleluia. Então você vê, aleluia, que Esdras foi quem restaurou o muro. Esdras, Neemias, né? 8, versículo 1. Então agora chegou o momento de se apresentar perante o altar que estava construído na casa do Senhor e colocado um púlpito de madeira. E certamente o sacerdote era Esdras, Neemias era o governador, era aquele que foi levantado, amém, o que se dispõe a restaurar o mundo. Talvez você não conheça, mas deveria conhecer, amém. Neemias foi de um homem, aleluia, na Bíblia, mais amou o povo de Deus, amém, e deu sua vida por isso. E Esdras era ainda outro também, amém? Esdras também era escrita, amém? Era escritor, amém? É eles que escreveu crônicas, amém?
Então esses dois, aleluia, que estavam trabalhando e também agora outros sacerdotes, aleluia, que estavam ali, aleluia, que eram os ministros daquela época, homens de Deus, aleluia, que portavam a palavra do Senhor. E certamente a palavra do Senhor é lida através de pergaminhos, não é agora como essa Bíblia que nós temos completa, feito versículos, não era assim, amém? Era um pergaminho que é o chamado Torá, que eles abriam, aleluia, e liam o versículo. Não era que nem agora você vem no culto, o pastor prega a Bíblia toda, aleluia, amém? Talvez você não precise nem ler a semana inteira, o pastor já pregou a Bíblia num culto, aleluia, em 1 hora. Agora, bem-aventurados vocês são, amém, irmão? Porque imagine um pastor que não prega a Bíblia, que não prega a palavra, amém? Então quer dizer que ele não está servindo a Deus, amém? E nem ensinando as coisas que Deus, aleluia, quer que nós ensinamos. Se você vê no capítulo 10 de Esdras, no versículo 10, ali 11, você vai ver que a Bíblia fala que Esdras era instruído em toda a lei de Deus. E ele também ensinava a lei de Deus e o praticava. Vocês conseguiram entender? Então quem estava pregando não era um leigo na palavra, amém, irmão? Era alguém que sabia que aquilo que ele estava lendo era a palavra de Deus. E por isso ele estava incumbido de um momento tão, aleluia, maravilhoso de exaltação ao seu nosso Deus. Porque era o início, aleluia, novamente do culto a Deus. Porque aqueles muros destruídos, aleluia, ele devastava toda a parte do templo. E ele era invadido constantemente, amém, irmão? Não tinha ordem, não tinha nada. Era uma igreja num lugar, aleluia, onde vadios, qualquer tipo de pessoa tem acesso a ela. Amém? As coisas de Deus, as coisas que eram guardado ouro e prata, porque havia muito ouro, havia muita prata, aleluia, com o povo de Deus. E se você prestar atenção, quando Esdras veio trazer para a construção do templo, a Bíblia fala que ele jejuou e orou muitos dias, pedindo a Deus que o abençoasse a sua jornada. E ele estava com ouro e com prata para levar para Jerusalém. Então, certamente, essa parte teológica que eu entrei para tentar entrar na introdução para você compreender, leva, aleluia, a nós entender, aleluia, que quando se abre a palavra de Deus, aleluia, é uma coisa maravilhosa, amém? Principalmente quando a Bíblia, aleluia, que a palavra de Deus está aberta. Porque certamente o pastor não está aqui para, aleluia, ler para você um gibi, amém? Ou tentar, aleluia, falar palavras filosóficas, aleluia. Porque certamente palavras simplesmente que voltarão vazia. E você não terá nenhum tipo, aleluia, amém, de benefício por ela. Talvez ela vai encher o seu ego. Talvez ela te sustenta por uma alegria, aleluia, duradoura. Mas não é duradoura, na verdade. Mas só que aqui era, porque a palavra de Deus já foi suficiente, aleluia, para eles verem que naquele culto tinha um homem de Deus, tinha, aleluia, o Torá que estava ali, a Escritura Sagrada, e ele não estava lendo um jornal, não era uma revista pornográfica, não era um livro qualquer, era o livro de Deus, a palavra do Senhor, aleluia. E certamente, em Salmo 19, a palavra de Deus, a lei de Deus é perfeita, diga assim, a lei de Deus é perfeita e os seus mandamentos iluminam os homens. E certamente você vê aqui, talvez você não está, aleluia, entendendo por quê. Talvez a doença, a enfermidade, talvez a falta de audição, ou talvez de sede, ou talvez até as coisas que aconteceram na sua vida e nossas vidas, pode ser que faça que você, aleluia, não reflita esse momento, aleluia, no lugar que você está. Porque quando abriram a palavra de Deus, o dono da palavra já estava lá, falando. Porque toda vez que abrimos a Bíblia, é a boca de Deus falando. E nós estamos com a boca de Deus aberta, e eu estou falando, pelo Espírito a você.
Então você deveria nessa noite, aleluia, dar uma glória a Deus aí, amém, irmão? Dando uma aleluia, aleluia, porque essa palavra é a palavra do Altíssimo. E a adoração começou a vir, e eles começaram a reverenciar, e eles começaram, aleluia, a se prostrar, aleluia, apenas por um pequeno versículo da Bíblia, já foi suficiente para eles cair no choro e cair no pranto, aleluia. Porque muitas vezes a gente vê hoje, Deus está falando, a igreja às vezes nem chora. Às vezes Deus está falando, a igreja pega a palavra de Deus como se fosse uma autoajuda, um livro qualquer, amém, irmão? E muitas vezes alguns usam até celular hoje, usam muitas coisas que o pecado não está nisso, mas muitas vezes a luz não carrega uma Bíblia, não tem prazer de andar, aleluia, com a espada do guerreiro, aleluia, com a lei, com a palavra eficaz de Deus, os mandamentos do Altíssimo, aleluia. Porque muitas vezes, aleluia, ele pensa, eu vou andar com a Bíblia nesses últimos dias, tem tecnologia, mas é muito melhor você ter uma Bíblia, aleluia. Porque a palavra de Deus, você lê no elo, com o dedo, abrindo, desfolhando, você vai ver que ela começa a trazer coisas para você, um conteúdo que você poderia nunca ter ouvido ou visto nela. E é chamado a palavra rema. Diz a palavra rema é a palavra revelada das Escrituras. Então, por isso nós falamos, será que hoje nós estamos, aleluia, querendo, aleluia, apreciar essa palavra? Será que essa palavra, aleluia, ela é de um valor, aleluia, o qual ela deveria ter para nós? Porque a palavra de Deus, ela é mais do que o ouro, ela é mais do que a prata. A palavra de Deus é a nossa própria vida. Se você vê tudo que Deus falava, o que Deus orientava, ele dizia, eis que agora esta palavra estará dentro de ti, na tua boca e no teu coração. E certamente, quando sentimos a palavra falar, o Deus queimar conosco, e desce nossas lágrimas, e nós postamos joelho, nós começamos a entrar numa adoração a Deus, amém? Porque toda adoração, ela tem, aleluia, as suas ações, o seu significado, ela tem o seu desdobramento, aleluia. Você vê que o outro está adorando dormindo, amém? Só falta você colocar, aleluia, a boca dele, aleluia, aquele negócio que, no nariz, né, para não arrancar muito alto, aleluia. Eu lembro lá em cima, na outra igreja, tinha uma mulher que sentava na frente da cadeira da frente. Logo pega assim de cara conosco, e nós pregando a palavra de Deus. E o pastor às vezes pregava, às vezes era eu, aleluia, e escutava aquele bem alto. Se você colocasse o microfone assim perto da boca dela, você escutava aquele ronco tremendo. E muitas vezes a gente ficava pensando e dizia, nossa, como que ela consegue dormir, amém? Se a palavra de Deus, aleluia, está sendo dita, aleluia. Na verdade, porque ela nunca entendeu, aleluia, o significado, a importância, aleluia, o valor que tem a palavra. Porque quando se valorizamos, e quando damos o maior valor a ela, nós frustramos perante a ela, aleluia. Por isso que Jesus diz, aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Então todo culto, conforme você vem, conforme eu venho diante de Deus, ele não consegue atingir o alvo. Ele não consegue trazer para dentro de nós, aleluia, para fazer retroceder, aleluia, tudo aquilo, aleluia, que está impedindo a palavra entrar, aleluia. Porque talvez a pessoa está cheia de todas essas coisas. Porque o mundo em si, ou as pessoas que estão no mundo, ou as espécies de doutrinas que estão no mundo, ou coisas vãs, amém? Até a idolatria enche o coração das pessoas, amém? Muitas vezes eu estou pregando aqui, pessoa da igreja está dentro de casa, ouvindo outros pregadores, outras pregações, amém? Então, fazendo todas as coisas, contrariando, aleluia, e muitas vezes confrontando. Por que não obedece a palavra que está ouvindo? Porque lá o profeta que a pessoa tem agora é um profeta diferente.
Não é um profeta que abre a palavra de Deus, aleluia, e começa a falar para ele, lê o que está escrito aí, vê, aleluia, aonde que nós erramos tanto tempo, olha quantas bênçãos nós perdemos, aleluia, olha, nós somos oprimidos, fomos enganados, destruídos, descemos, aleluia, até a boca do pó, aleluia. E certamente alguns sobreviveram, e alguns estão agora nessa nova história, nessa nova jornada, né? Porque muitos ficaram para trás, envelheceram, e eles foram se dissipando e foram morrendo, aleluia. Então os que sobreviveram eram aqueles, aleluia, que tinham que dar um valor tremendo, aleluia, o que esse mesmo dia tinha falado com eles lá atrás, amém? O mesmo Deus que falou em Deuteronômio 4, a Bíblia diz que ele falava do meio do fogo, aleluia. E certamente o povo não queria ouvir e mandou Moisés subir com mais alguns anciões, e no meio do fogo Deus falava, aleluia. E Deus falava, não adorar réptil, não adorar nenhum tipo de imagem, fazer nada, aleluia, para si o que adore, aleluia. O que o Senhor Deus é único, só o teu Deus adorarás, e só Ele dará culto, aleluia. E simplesmente agora parais de ouvir as vossas leis, os vossos mandamentos, vossos ensinamentos, para que os seus dias prolonguem na terra. Porque Deus trabalhava pela lei, na ética, na moral e também na condução e na direção do seu povo, na organização, na ordenança, porque um povo sem lei é um povo, aleluia, que não tem direção, que não tem, aleluia, disciplina, que não tem ensinamento, mas a lei do Senhor, ela não poderia, aleluia, ser lançado fora, porque ela mantinha eles, aleluia, na obediência do teu Deus, na adoração do teu Deus, e tudo que eles faziam, que estava escrito na lei ou na palavra de Deus, eles viviam resposta de Deus. Todo sacrifício que era feito segundo a palavra de Deus, logo Deus se manifestava e Deus trazia o profeta ou o sacerdote e dizia: ó Israel, vai, seja com Israel, haverá prosperidade em vossas colheitas e todos os anos, porque o Senhor Deus, Emmanuel, está conosco. Então por isso que nós vivemos na igreja, porque um versículo tem que ser, aleluia, comido, prestigiado, aleluia, alimentado na sua alma, aleluia, e ele tem que entrar no mais profundo de nós, aleluia. Ele tem que alcançar para aquilo que foi designado, senão você vem para a igreja vazio e volta mais vazio ainda. Você vem para a igreja, aleluia, displicente e sai mais displicente ainda na presença dele. E certamente vai acontecer o dia, aleluia, que você não haverá a sua face. Porque Deus esperava esse valor que eles dessem. Foi isso que Deus, aleluia, fez todas aquelas coisas, todo o mal que Deus permitiu que veio sobre eles, o Eteu, o Cananeu, morreu, e muitos dos seus inimigos, aleluia, prevaleceram contra eles no meio da caminhada. Porque Deus queria trazer para Israel e mostrar que o Senhor era Deus, aleluia. Para que eles voltassem a ter um novo cântico novamente, aleluia. Porque lá no cativeiro, a Bíblia diz em Salmos, aleluia, que eles guardaram, aleluia, os seus adufes, os seus tocadores, os seus louvores, e penduraram nos pés de mangueiras, de árvore. E quantos egípcios diziam: canta-te para nós, ó Israel, aleluia, o cântico de Jerusalém, aleluia. E certamente eles não tinham força para cantar, não tinham força para louvar, porque foram abatidos e cobertos, aleluia, pela vergonha, aleluia, do falta de arrependimento, aleluia, de reconhecimento da presença de Deus. Porque certamente a gente vai sentir falta, aleluia, da presença dele. Porque Deus diz a Samuel, e diga assim, diz Samuel, aleluia, que Deus é como o sol que nasce pela manhã, é como a terra num dia de chuva, assim é a presença do seu nosso Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Levanta as suas mãos direitas e diga: bendito seja o nome do Senhor. Está escrito na palavra, está escrito na palavra. Erguia a mão para o santuário e bendizia o nome do Senhor, e disse: amo o Senhor, vos
abençoará. Amém, igreja? Então, quando você faz isso, você está reverenciando a Deus. Amém? E eles chegaram ao ponto de prostrar, porque Israel, eles se vestiam de pano de saco, se vestia muitas vezes, aleluia, para poder se humilhar na presença de Deus, para dizer para Deus: nós reconhecemos que somos pecadores, que estamos pecando contra Ti, que nós não fomos fiéis ao Senhor, e ó Deus, retorna para nós, ó Deus, aleluia. Por isso que os Salmos foi escrito. Os Salmos, ele vem com o intuito de anunciar a Cristo. O Salmo 22 anuncia Cristo, que Ele morreria por nós. Ele anunciaria essa palavra na congregação. E Ele mesmo diz: Senhor, eu anunciarei essa palavra na congregação, para que todos o adorassem, para que todos servissem, para que todos valorizassem o que Ele fez. E por isso Jesus abriu a Bíblia em Isaías, você vê 60, depois em Lucas 4, cumpriu a palavra, e Jesus lá em pé, abriu a Torá, e leu Isaías 61, estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, aleluia. E ele fechou o livro Torá, e diz que todos se maravilhavam, diga assim, todos se maravilhavam, ouvindo aquela doutrina, porque ele não falava como os escribas e o fariseu, ele falava com autoridade, porque era o próprio verbo que estava lendo a sua própria palavra ao seu povo, e dizendo: hoje se cumpriu a minha promessa, se cumpriu aquilo que estava escrito a meu respeito. E eles não acreditaram e começaram a blasfemar na hora, e a Bíblia diz: muitos adoravam e maravilhavam, mas alguns também blasfemavam. Então, por isso que quando nós viemos do culto, ou viemos da igreja, devemos saber o lugar que estamos, aleluia. Devemos saber que é mais uma igreja pequena, um pastor que está sofrendo, traído, dando a falsidade para ele, estão querendo matar ele, estão fazendo organização contra ele, enquanto o mal sobrevém a ele, mas não importa a igreja. Se vocês veem que um dia o mal foi tão grande para mim, eu continuo derramando minhas lágrimas, eu continuo me alimentando dessa palavra, me sustentando por essa palavra e me ficando de pé diante de Deus. Porque certamente ele é uma rocha. O Salmo 56, e o salmista Davi disse: a tua palavra eu louvo, a tua palavra eu louvo, porque, Senhor, eu sei que quando eu me levantar e levantar as mãos com meus inimigos, eles baterão em retirada. Então o inimigo pode limpar toda a casa, pode limpar todas as coisas, pode até tocar na parte financeira, que nós temos algumas lutas financeiras, até em outras coisas, como eu tive problema de saúde esse tempo atrás. Mas uma coisa é certa, eu estou pedindo a Deus: Senhor, não deixa tocar no meu coração, não deixa afetar, não faz de mim ser uma pessoa má, uma pessoa cheia de rancor, de ódio, porque eu sempre amei servir a Deus, amém? A palavra de Deus. E quem serve o diabo ou quer ser instrumento do diabo, ele não admite, aleluia, que você ame tanto o seu Deus assim. Porque ele é um crente que diz que ama, mas não ama. Porque se ele amasse a palavra, ele tinha que obedecer essa palavra. Ele tinha que seguir o rito dessa palavra. E ele tinha que postrar que nem essa palavra está dizendo. Qual é esse inimigo que eu arrumo? O que não obedece, porque é rebelde, o que é espírito de rebelião. Pode prestar atenção, a maioria das pessoas que vêm aqui, é certo que eu vou ter defeito, é claro. Porque a Bíblia diz: faz o que Moisés manda, quer dizer, o que está na palavra, mas não faz o que Moisés faz, amém? Então o homem tem defeito, amém? Só que você é instruído por ele, porque ele é escolhido de Deus, amém, irmão? Para ser porta-voz de Deus. Então ele faz o melhor e procura fazer o melhor do seu Deus. Agora aqui, quando eles começaram a adorar e começaram a ler a palavra, o próprio leitor da palavra de Deus entra e disse: não chorai mais, aleluia, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Quer dizer, toda atenção a Deus agora. O que tinha que chorar, você já chorou. O que vocês tinham que derramar, já derramou. Agora se levante, aleluia, porque tem muita adoração para se fazer ainda, aleluia. Então a adoração, ela excede
outro entendimento também. Você não vai conseguir ficar parado somente num tipo de adoração. Porque as expressões, elas serão contínuas. Por isso que Davi diz, buscai o Senhor e a força do seu poder perpetuamente. Aleluia. E talvez se você veio aqui com tristeza ou com angústia, talvez você poderá entender, aleluia, que Deus é socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. Você viu que o inimigo está lutando para tirar tudo, jogar eu aqui, fazer isso aqui. Então a trama dele é meio de estruturar tudinho. E eu falei, você quer levar um carro? Leva. Quer levar isso? Leva. Quer tal isso aqui? Leva. Não tinha carro, amém, irmão? Nunca quis ter carro, aí não. Nunca quis ter vaidade de nada, eu queria só pregar a palavra, visitar o doente, o enfermo, e honrar e adorar meu teu Deus, amém? Você viu que na sede que eu estava, eu sentava entre os pastores, eu estava sempre lá, aleluia. Nunca teve vaidade de nada, ia de ônibus. E quando eu não tinha dinheiro, eu orava a Deus. E Deus fazia a porta do ônibus abrir de trás, aleluia. O ônibus que eu orei para Deus abençoar a mulher, a empresa, e abrir as portas para mim, eu ia e voltava, aleluia. E não precisava pagar passagem, aleluia. O quanto Deus levantava outras irmãs, que era a irmã Nicinha, que vinha, pastor, deixa aí, aleluia, que eu pago a sua passagem. Eu sei que você vive da obra, que você anda o dia inteiro atrás de alma, de vida, então eu quero te honrar, aleluia. Então, certamente, aleluia, eu estou cumprindo o meu papel, pregando para você, abrindo a Bíblia, ensinando, aleluia. Agora, você tem que ter a atitude de um adorador. E certamente ela tem que produzir. Então, no capítulo 8, agora, versículo 4, você vê, Esdras e escriba estava num púlpito de madeira, o que eu falei. Fizeram para aquele fim, amém? E estava em pé junto ele. E à sua direita, Matias servia o altar, Urias, Uquias, Mesalia, e tua esquerda, Pedanias, Misael, Malaquias, Aú, Asbadana, e Zacarias e Misulão. E Esdras viu à vista de todo o povo, porque estavam acima dele, e abrindo ele viu todo o povo se pôs em pé, quer dizer, reverenciou. Esdras bendisse o nome do seu grande Deus, e todo o povo, aleluia, respondeu amém, amém, e levantando as mãos se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então tudo o que eu falei, agora você vê que coisa, aleluia, que começou, aleluia, um novo tempo, amém? Um novo amor a Deus, amém? Um novo povo também que estava ali. E alguns antigos, aleluia, que era sobrevivente, alguns sacerdotes que cuidavam do templo, das casas do Senhor. Porque hoje o púlpito, para muitas pessoas, virou um palco de entendimento. A pessoa vai na igreja porque é o entendimento. Às vezes o pastor é um palhaço. Às vezes o pastor está ali, aleluia, como se fosse, aleluia, um animador de plateia, aleluia. E não era. O pastor é boca de Deus, é profeta de Deus, é puro. E por isso que você vem, às vezes, sai chateado, mas muitas vezes sai alegre, meu. E eu vou até o carro com vocês, às vezes, como o Abraão ia até o carro, e o inimigo não gosta disso. O inimigo gosta que o pastor não trata ninguém bem, vai no carro, aí fica acusando, xingando, falando bobagem, né, meu? E muitas vezes vocês vão embora, ele vem tacando pedra, vem fazendo as coisas e me retaliando, né? E quando eu entro para dentro, muitas vezes ele vem de outras formas, de outro jeito, quer surgir um tipo de exame, e fala, era para ter tanta gente na igreja e só tem 5 pessoas no culto, né? Só que eu entendo que Deus quer que eu faça a minha parte e quer que você, aleluia, quando ouvir a sua voz, faça a sua, aleluia, se renda a ele, aleluia. Deixa a palavra queimar, faz que a palavra tenha mais lugar no teu lugar, aleluia, que ela limpa a sua mente, ela limpa o seu coração, e ela, aleluia, seja o princípio de tudo da sua vida, e ela passa, aleluia, seu amor na sua vida, você passa a adorar ela, a saber dizer ela, aleluia, não importa que foi apenas um versículo da Bíblia, mas uma palavra só muda a nossa história, a palavra que Jesus falou para aqueles discípulos, quando estavam numa pescaria lá em Lucas 5, na pesca maravilhosa, eles pescaram, trabalharam tanto, mas Jesus só deu uma palavra, e na palavra de Jesus, eles lançaram a rede, aleluia, e comeram 150 peixes, aleluia, grandes, enormes peixes. Por isso, gente, uma palavra muda tudo, né?
Talvez você veio para ouvir até mesmo uma história de caruchinha, né, irmão? Um consolo, não é errado o pastor te consolar, mas a palavra, ela é consolo para a nossa alma, né, irmão? Ela vem para a nossa alma e mostra para nós, aleluia, que quem estamos adorando não é um qualquer, aleluia. Quem você está chegando perante a Ele, o altar é dele, a casa é dele, o louvor é para Ele, a honra e glória é para Ele. Então, quando você faz sua parte, você se valoriza, você o adora, você o reverencia, você atrai a presença dele, aleluia. Porque ele entra, aleluia, aleluia, na nossa adoração para receber, aleluia, o louvor que nós fazemos da sua igreja. E aí aonde que você vê no exército de Zebulun, Salmo 68, 24, o exército de Zebulun, eu já ensinei aqui sobre isso. Eles iam para a guerra, louvavam a Deus e cantavam. Ó Senhor, agora, ó Deus de Israel, a minha alma, aleluia, vitoriosa, ó Deus de Israel. Então exaltava a Deus e tocava e cantava. E você vê que eles venceram as batalhas, aleluia. Deus desbaratou o exército, Deus fez coisas maravilhosas, porque o nome foi exaltado e o nome foi adorado. Agora imagine, Deus coloca a igreja, Deus restaura ela para ser louvado e adorado, aí a pessoa vem no culto, toda hora o pastor está pregando e ele está no banheiro, né? A não ser que ele tiver com problema, às vezes acontece, amém? O calor demais, uma bactéria, amém? E às vezes ele foi na praia no dia anterior e tomou um banho na praia lá, amém? Talvez uma água viva pegou ele, talvez ele bebeu um suco desatrado, um camarão envenenado, e muitas vezes acontece, amém, irmão? Arrumou na areia, lá cheio de micróbios e tantas coisas, viu? E entrou no mar, onde todo mundo faz as suas necessidades, e o negócio deve estar terrível, porque aquele tanto de gente, você imagina, tudo vai sair da água para ir no banheiro. Então, por isso, ele acaba ficando doente e morrendo. E muitas vezes, aleluia, a gente vem na igreja, a gente pensa, aleluia, que a igreja é um lugar qualquer, mas Salomão diz, guarda teu pé quando entrares na casa de Deus, aleluia. Você vê que quando o primeiro encontro de Moisés com Deus, Deus falou do meio do fogo, tira a sandália dos pés, Moisés, porque é o lugar que está é santo. Quer dizer que todo lugar que tem a palavra de a presença de Deus, ali o lugar está santificado, aleluia. É o lugar que Deus marcou para receber os adoradores. Agora, se os adoradores não se põem no seu lugar, amém, irmão? Porque hoje tem gente falar para Deus o que Deus tem que fazer. Tem gente que quer dar ordenança para Deus, determinar para Deus, aleluia. E muitas vezes, aleluia, fazer, aleluia, biquinho, desobediência diante de Deus. Em vez de adorar, é mais melhor, porque enquanto você adora, ele recebe a sua adoração e ele desce, aleluia, para trazer aí as bênçãos do céu, aleluia. Você pode ver Gideão, quando Deus falou com ele, Juízes 6, primeiramente ele diz, vou te adorar, aleluia. E quando ele resolveu adorar, ele sabia que ali havia um altar, aleluia, e ele colocou ali um cabrito, e ainda falou para o anjo, espera, que eu vou te adorar. Tanto que era Deus, porque o anjo não aceita adoração, mas aquele anjo que estava com o cajado na mão, era o Senhor que estava presente, e Gideão teve um trabalhão para preparar o cabrito, o churrasquinho. Hoje mesmo eu fritei uma bisteca, fazia tempo que eu não comia uma bisteca de porco, falei, vou comer isso aí e tal. Não é pecado, os judeus não comem, mas nós não temos essa tradição. Joguei um limãozinho, o negócio estava gostoso, eu devia ter ficado mais jogo, mas a carne de porco é muito forte, eu não estou acostumado, que eu vou parar, né? Eu tenho gente que estoura bolinha, faz algumas coisas. Então eu abençoei, aleluia, para não ter esse problema. Então você vem aqui hoje, você vai sair, aleluia, claro que você não está no lugar errado, aleluia. Você está no lugar de bênção. Arabacalabaçu. Ah, mas meu pastor está passando luta, traído. Ah, não tem tanto membro, não tem milhões de pessoas do lado dele. Irmão, você já viu alguém que serve a Deus, que é fiel a Deus, que fala a verdade e tem muitas pessoas em volta deles? Só se ele tiver muito dinheiro, amém? Tiver igreja bonita, tiver uma igreja tal, aí sim, aí todo mundo quer estar lá, amém, irmão? Porque na hora da angústia, ninguém quer, amém, irmão? Você vê que na hora ali, que quando os muros estavam destruídos, as pessoas foram mortas, e próprio Neemias, no capítulo 1, você vê, eu vou para lá, ó rei, era mordomo do rei, porque Jerusalém está em grande miséria. E diz que ele jejuou, orou muito, chorou por uns dias, aleluia.
E aí, então, foi quando Deus começou o processo, aleluia, de locomoção, aleluia, para Jerusalém, dando a ele, aleluia, toda a dignidade e honra para que ele realizasse isso aí. Então, você vê que existem pessoas, aleluia, que se preocupam com a obra de Deus, amém? Das coisas de Deus, amém, irmão? Você pode, talvez, não chegou hoje, está tão cheirosa a casa, tão limpinha, amém? O que eu tentei fazer, mas como o tempo está seco, está passando muitos automóveis aí agora, né? Porque eles vêm trazer os pessoal dos prédios e faz muita poeira na igreja. Então, às vezes, tem alguma dificuldade, aleluia, de bater o pó, aleluia. E se você puder chegar mais cedo, aleluia, quando começa a dar um horário, chega 10, 15 minutos e pegar um pano molhado, ou se não pegar um pó para um aspirador de pó, pode vir em nome de Jesus, porque você vai ser abençoado, aleluia. Porque é a casa de Deus, é um lugar, aleluia, onde tem que ser preparado, tem que ser todas as coisas ajeitadas, aleluia, para que Deus seja adorado, aleluia. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja pensando que a gente vai fazer alguma coisa para qualquer um, irmão. E não é. Ali o que eles fizeram foram restaurar o lugar onde o Criador dos céus e da terra, o Elohim, diga Elohim, Criador dos céus e da terra, era Sequetuavel, Jeová Rafá, era Jeová Nissim, Deus é Senhor minha bandeira, era Jeová Chamar, como Deus quando fez a escritura para Ezequiel do templo, no último capítulo de Ezequiel, você pode ler, está escrito Jeová Chamar, o Deus estava ali, aleluia, porque todo lugar que é feito, desenhado, projetado por ele, aleluia, está ali. Então tem tempo, aleluia, que a igreja sofre os seus ataques, sofre suas dificuldades, a sua alimentação. Mas aonde haver adorador, vem a presença de Deus. Aonde a palavra ela é pregada com sinceridade, com fidelidade, Deus ele opera naquela palavra. O próprio Jesus falou em Marcos 16, quando ele mandou pregar, batizar, ensinando agora da palavra, ele diz, eis que eles pregavam em toda parte, e os sinais, aleluia, o acompanhavam, aleluia. E certamente ele zela, Jeremias 1,12, Deus zela para cumprir a sua palavra, para fazer cumprir a sua palavra. Diga assim, Deus zela para fazer cumprir a sua palavra. Você vê, Deus colocou em Hebreus e diz, a sua palavra está acima de tudo, Jesus. E certamente sobre todas as coisas. Então, por isso que nós, reverenciando a palavra, adorando a palavra, sendo os ouvintes da palavra, e alimentados pela palavra, e praticando a palavra, nós teremos a presença de Deus em nós, aleluia. Então é um processo, aleluia, que vai acontecendo, aleluia, quando você se volta para Ele. E certamente você vê que eles sabiam, aleluia, que Deus tinha mandado fazer o culto da Páscoa. Quando saíram do Egito, Deus falou, será por lei perpétua. Vocês farão, aleluia, o culto da Páscoa, fazendo um memorial, lembrando que quando vocês saíram do Egito. E aonde logo em seguida é comemorado a Santa Ceia do Senhor. E o próprio Jesus esteve na terra e ele, como judeus, que Jesus era judeu, ele tinha que comemorar. E por isso ele diz, eu como judeus vou comemorar agora a Páscoa com meus irmãos. Prepara o cenáculo, o lugar. E foi ali que ele disse, eu vou morrer por vocês, aleluia. Porque estava na palavra de Deus que ele morreria, que ele viria o profeta maior que Moisés. Mas também estava escrito na palavra que ele seria morte e morte de cruz. Então por isso que nós estamos diante de uma palavra que não falha, uma palavra que vai cumprir. Não tem como nós sair, nem para a direita, sair para a esquerda. Porque ela é a nossa vida, ela é o que sustenta, ela que vai me manter de pé. Você imagina depois de toda essa traição, essa falsidade, todas essas coisas que vão acontecer comigo, não que eu estou profetizando, mas infelizmente a gente sabe, amém, irmão? Amém? Por quê? Porque Deus pode mudar tudo, amém, irmão? Assim a gente fala, não, é o diabo, muitas vezes é Deus, amém, irmão? Porque muitas vezes aquelas pessoas são más, aquelas pessoas elas são infiéis, aquelas pessoas são instrumento do diabo. Então, para que ficar no lugar onde diante de um grande Deus, aonde você é um adorador, onde Deus tem ciúme de você, com as pessoas que só fazem maldade, odeiam os irmãos da igreja, conta um monte de mentira, não é? Você vê que tem crente mentiroso aí demais, irmão. Que eles vêm aqui, mente tanto, que quando você começa a pregar, ele cai fora, vai para a igreja onde tem revelação. Aqui teve várias pessoas assim. Que aí, Caio fulano, onde você está? Estou na igreja lá da revelação.
Porque a revelação, ela não vem totalmente pela palavra de Deus. Porque se vinha pela palavra de Deus, ele não vai manter o culpado com o inocente. Se você prestar atenção, se o pastor está culpado, o Moisés está culpado, ele vai ser cobrado. Mas se o povo de Deus, a igreja, aqueles o qual faz parte, aleluia, da presença de Deus, do povo de Deus, também serão cobrados. Porque certamente Deus, aleluia, como Moisés escreveu, ele é um grande Deus, aleluia. E ele não vai, aleluia, muitas vezes deixar se levar ou deixar se escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Entendeu? Então aí é onde a gente temos que ter uma boa consciência, temos que fazer, aleluia, como é que é? Uma análise, uma perspectiva, né? De nossas vidas. E às vezes a gente adora a Deus, bonito, gostoso, com fidelidade, mas depois as coisas começam a surgir. E a gente vai percebendo que vai esfriando na fé. Amém? Porque conforme prolonga os dias, a tendência é do dia da volta de Jesus. Então um adorador, um que prostra na verdade e na justiça, você não vai encontrar muitos não, irmão. Porque o próprio Jesus falou, porfiar entrar pela porta estreita, apertado e longo o caminho, e muitos entrarão por ele. Você vê a Bíblia diz, por multiplicar a iniquidade, muito o amor de muitos esfriarão. Você vai ver Paulo, eis que muitos se apostarão da fé por obedecer doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 3 e 4. Então você vê que a Bíblia fala sobre essa multidão. A Bíblia fala também da multidão que ficaram no deserto. A Bíblia fala também da multidão de salvos, porque nessa safra, Deus vai acolhendo, Deus vai vendo, o que vão dando valor, o que vão te rendendo graças, o que estão vivendo para Deus, aqueles que estão atentos no cumprimento das Escrituras. Porque para adorar a Deus e ser abundante e constante nisso, primeiramente você tem que ter conhecimento de Deus, tem que ter uma estrutura de Deus, você tem que saber quem você está adorando também, irmão. E é isso que o inimigo faz. Ele quer confundir você na hora que Deus está falando, na hora que a palavra está sendo dirigida ao seu coração, à sua mente. Então ele joga confusão, ele joga incredulidade, desvia você. Então ele faz de você um coração mau. E aí é onde fica difícil aí o nosso louvor subir. No capítulo 9 agora, você vê agora, versículo 5. Vamos ler do 4 em diante para nós ganhar tempo. Jesus, Bani, Caniel, Sabania, Buni, Sebraria, Bania, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, o seu Deus. E os levitas, Jesuá, Camila, Bani, Abané, Sabané, Odia, Sebani e tal, aleluia, levantai-vos e bendizei o Senhor, vosso Deus. Aí de eternidade, então bendito seja o nome de tua glória, o que ultrapassa e todo bendizer e louvor. Só tu, Senhor, fizeste o céu e o céu de todos os exércitos da terra e tudo quanto nela há, e os mares e tudo quanto neles, e tu preserva todos com vida, o exército dos céus te adora, tá vendo? Tu és, Senhor Deus, que elegeste Abrão e tiraste do Ur dos caldeus, e puseste por nome Abrão. Achaste o seu coração fiel. Diga, achaste o coração fiel. Perante a ti, quer dizer, na tua presença. E com ele fizeste o que? Aliança. Um compromisso para dares a sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos gigazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto é justo. Está vendo agora? Viste a aflição de nossos pais no Egito e ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Então eles viram a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, na hora da grande clamor, da dificuldade que eles fizeram. Deus desceu, e a Bíblia diz, agora descerei, aleluia, a fim de livrar o meu povo, aleluia. Você vê que o clamor subiu ao céu. Então Deus, ele está em Deuteronômio 4, todo o povo
que sobreviveu, porque se achasse fiel, aleluia, ao Senhor vosso Deus como veste, porque Deus é o que dá entendimento, sabedoria, é Deus quem faz o seu povo inteligente para dar testemunho na terra, e nunca se viu um Deus tão chegado e como esse, toda vez que o invocamos, aleluia. Então Deus, ele é de caráter fiel. E por isso ele procura achar aqueles que entram na sua vontade, na sua fidelidade, aleluia, para andar diante dele. Então eles sabiam que Deus tinha encontrado Abraão, tinha feito a promessa a Abraão, e Abraão, por ser obediente a Deus, fazia os altares de sacrifício e adoração a Deus, e que chegou um ponto, aleluia, que ele recebeu as promessas, o Isaac, e Abraão se afastou do altar, não oferecia mais adoração, e nem fazia altar para Deus, aleluia. Porque ele foi se perdendo, porque aquilo que Isaac era na vida dele, estava preenchendo todo o espaço de Deus. As bênçãos que recebemos de Deus, não é aquilo que enche o espaço de Deus. E é isso que é o erro de muita gente. Quando tem mais, não tem mais tempo para Deus. Ah, não vou mais na igreja que não tem tempo. Aí quando ele só melhora um pouquinho de vida, fica soberbo, levanta o nariz, não quer obedecer pastor, não quer obedecer a palavra. Aleluia, aleluia, de maldade, que um coração, aleluia, ingrato. E vai perdendo essa consciência de quem ele está. Das coisas que Deus prometeu, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus é. Então eles fizeram uma retrospectiva, uma análise, e no meio da adoração, da prostração, eles pediram perdão a Deus por aquilo que os pais fizeram e que eles estavam fazendo no momento. Isso se chama arrependimento. E certamente daí eles recordaram, aleluia, da onde surgiu Deus, como Deus surgiu, que hora que Deus surgiu, qual foram os benefícios de Deus, qual foi as maravilhas que Deus fez. Então eles começaram, aleluia, a declarar tudo isso diante dele em gesto de agradecimento. E dizendo, o Senhor escolheu Abraão, fez a promessa a Abraão, porque ele foi fiel, fez um compromisso com ele, e agora nós, aleluia, entendemos, sabemos que o Senhor foi que abençoou, quando o faraó perseguia, fez secar o mar vermelho para eles passar. O Senhor guardou eles, aleluia, como pesca, como a Bíblia diz, que Deus ia numa coluna de fogo de noite, e uma nuvem de dia, aleluia, para refrigerar o caminho, aleluia. E Deus é o mesmo Deus que está hoje aqui nessa igreja. A única dificuldade que nós encontramos, que lidamos com o ser humano, aqueles que posicionam da forma certa e correta e vivem, daqueles que é errado. Você sabe por que eu estou tendo problema? Porque ele está dizendo, tem que largar de mentir, tem que largar de ser falso, tem que largar de ser fingido, porque você diz que é crente, você tem até dom de Deus, e está falando essas coisas, fazendo essa palhaçada, E muitas vezes, aleluia, não vai congregar, não dá mais oferta, não vem com as mãos cheias, não procura uma alma para trazer para Deus, aleluia. Não dá fruto, nada no reino de Deus. E aí vai chegando um ponto, aleluia, que você já não é mais grato a Ele. E aí começa uma nova história. Aí vem o deserto, aí vem afastamento, aí vem o desvio. Aí o que acontece, aleluia, você vai perdendo a memória. E quando você vê, aleluia, você está tomado a sua memória, o seu coração, aleluia, e já não se lembra mais do Criador. Amém? A não ser que for na hora da morte, muitas vezes, ou na hora que você vê que você está desempregado, você está naquela situação, você está querendo comer uma coisa boa, olha, o dinheiro não tem. Aí o trabalho que você tem é o pior que for possível, se torna escravo de todos e fica que nem o filho pródigo e quer comer, aleluia, e tem desejo, na verdade, de comer da bolota dos porcos. E nós estamos diante de Deus, irmão. O pão que desceu do céu, que era Cristo. Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. Não sou que nem o maná que veio lá. Porque o maná, vocês vão morrerem comigo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A minha palavra, aleluia, que está em mim, que eu sou o verbo. Quando diz no Evangelho de João 1,14, que ele diz, eis que o verbo se fez carne, habitou em nosso meio, e nós vimos a sua glória. Então por isso você está aqui. Aí você vai lendo a Bíblia, vai ver que tem promessa, que é um Deus fiel, um Deus digno. E se você fizer uma retrospectiva ou uma análise hoje, você lembra que algum livramento ele já te deu.
E mesmo que você está no deserto, alguma coisa ele faz por nós, abre uma água da rocha, aleluia, abre alguma porta, viu? E se de repente abrir um caixão para você, Faraó quer te matar, o anjo da morte, ele não deixa, viu? Ele abre um escape para você e fecha a sepultura para os teus inimigos, viu? Então, por isso que eu estou dizendo, sempre vos irmãos, deixa a pessoa fazer mal, o diabo fazer mal, perseguir, querer destruir, fazer traição, tudo por dinheiro, porque acha que o poder, um pouco de dinheiro nas mãos, as pessoas acham que vai destruir o ungido de Deus, não é, irmão? E as pessoas têm mais dinheiro, mais carro, mais casa boa, então agora tem muitos amigos, mas é a hora que vier a vingança de Deus. Porque a Bíblia diz, não dê lugar à ira, mas dê lugar ao Senhor, porque a vingança pertence a Deus. Não é? Porque a própria palavra de Deus é claro, ele passa a ser o nosso vingador, amém, irmão? Os seus inimigos passam a ser dele, e quem te comete o mal, quem te persegue, será confundido por ele, não é? Certamente você terá, aleluia, agradado o Senhor vosso Deus, e o Senhor vosso Deus, aleluia, vos livrará das mãos do filisteu. Foi isso que Samuel diz, ali no capítulo 7, quando ele chamou o povo que se arrependeram, largaram os asteroides, e ele diz agora, serviço ao Senhor vosso Deus, lançai fora os asteroides e os deus dessa terra, aleluia. E diz que o povo começou a servir a Deus, e Deus fez a promessa, se você for fiel a mim, eu te livrarei da mão dos filisteus. Diga graças a Deus, diga glória a Jesus. Aí no versículo agora, 36 hoje, né, para concluir, 9:36. Eis que hoje somos servos até na terra os nossos pais, para comer seu fruto e seu bem, e eis que sou um servo nela. Seus abundantes produtos são para reis, que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, e estamos em grande angústia. Você entendeu agora? Então tudo que eles fizeram, reconhecer a falta de Deus. Reconhecer, aleluia, que se Deus não tiver sendo o Senhor, os outros vão dominar. Ou você é de Deus, e Deus conduz nossa vida à base da misericórdia, da graça, mostrando o caminho, conduzindo, fazendo um milagre, trazendo você para a obediência, para seus ministros, seus servos, e fazer orações na sua casa, cantar louvor, dar presente a Ele, aleluia. Realizando as suas vontades com ação de graça, reconhecendo o grande poderio que Ele é, ali as bondades dele. No Salmo 103, Davi disse, bendirei ao Senhor, e minha alma bendirei ao Senhor, e tudo que em mim, bendirei o seu santo nome. Porque é Ele quem cura as suas enfermidades, aleluia. É Ele que enche sua boca de bem, aleluia. E Ele é quem cuida de você na hora da enfermidade e afofando a cama, aleluia. Então é coisa interessante, eu tive algumas experiências com Deus, uma palavra fez eu levantar mesmo, e fui orar, uma virose que eu estava, e com vontade de uma necessidade de alguma coisa, o carro parou aí na minha porta mesmo, estava precisando tomar um gordoade, eu não sabia que gordoade era bom para a virose, né? Eu fazendo propaganda. Apareceu um rapaz do outro lado, dentro da cidade que ele mora, e veio com o carro, veio com 2 caixas no porta-mala para trazer, aleluia, para a casa do irmão que estava clamando a Deus com a virose e dizendo, Senhor, eu não tenho nada. E logo que a palavra de Deus veio através do rádio, ele disse, Tabitá comigo, levanta-te e anda, aleluia. Amém? Certamente, o Senhor estava falando, tirou a Tabitá e comigo, são aquilo que Jesus usa, amém? O talete, amém? E toda vez que o judeu orar, eles usavam o talete comigo, então ele estava falando, amém? Então Jesus estava reverenciando que ele estava tirando o talete naquela hora e tal. Então por isso que nós estamos aqui. Agora, muitas vezes a gente sabe, aleluia, sem Deus, aleluia, a gente mais cedo, mais tarde, aleluia, vai, como diz o mineiro, vai dar como vunava, aleluia. Com Deus você salta muralhas, né? Com Deus você vence coisas, traumas, coisas, até mesmo a própria morte, aleluia. Porque a morte vai chegar em você e vai dizer, eu te levar, e Deus fala, não chegou o seu tempo ainda, aleluia.
Então quem morre, vai e tal, é purificado, perdoado, justificado com Deus, serviu a Deus, adorou, ele sobe para a glória do Pai do descanso, debaixo do seio de Abraão, aleluia, que a Bíblia diz que eles estavam clamando, ó Senhor, até quando vai vingar o sangue dos profetas, aleluia, e diz que foram colocados vestes brancas para que eles ficassem lá, né, até que se cumprisse no século dos séculos as palavras da profecia. Então vocês estão entendendo? Fica sem adorar, fica sem servir, sem obedecer, sem reconhecer Deus verdadeiramente como deve ser, é prejuízo para nossas vidas. Estão compreendendo, gente? Então por isso que você veio aqui hoje, para Deus se relembrar você e dizer para você, aleluia, que o futuro está aí. E certamente você tem que preparar para esse futuro, aleluia. Porque a Bíblia diz, Isaías, o Senhor disse, eis que eu tenho um futuro para Israel, eu tenho um futuro para o meu povo. Você vai ver sempre Deus dizendo, aleluia, que o povo seria cuidado como um jardim regado e prostrado. Mas muitas vezes passam os anos, vão se esfriando na adoração, vão deixando se levar por uma outra cultura, às vezes, como eles foram, por Baal, eles foram envolvidos. Você vê em Isaías, capítulo 2:5, que Isaías profetizou e disse, aleluia, que eles foram enganados pelo ouro, pela prata dos filisteus, porque eles tinham um carro de guerra, foram levados, aleluia, pelas forças bélicas, essas coisas, e certamente no capítulo 2:5, Isaías está dizendo, vem Israel e volta e andamos na luz do Senhor, porque eles foram tirados pelos bens materiais, pelas Ferrari, pelos carrão que está tendo aí, né? Você não viu o outro lá, como ganhou dinheiro, agora está com um monte de carro em Lamborghini, carro de 3 milhões, carro. Eu vi um carro daquele, eu falei assim, você está com o carro daquele na rua ali, o inimigo meu morre de coração. Mas muitas vezes o inimigo não vai morrer de coração. Se ele vê que você está adorando o carro, que você está focado naquilo ali, o seu coração já está roubado. O seu coração já foi enganado. O seu coração já foi iludido. Porque Abraão, ele tinha um compromisso com Deus, e um dia só que ele errou, Deus logo veio e chamou ele para uma novo despiritamento. Abraão, você está muito na bênção no Isaac, e você não teme mais o meu nome, então eu quero Isaac no altar. E aí é onde Deus vai provar você, provar eu, e vai pedir para você, na hora que você nem tem para dar, ele vai dizer, faz um esforço, mas dá para mim, entrega para mim. Faz um esforço, vem à minha casa cantando, mesmo que você está aqui em Jó, passando prova, vai dizer o meu nome, Deus tomou, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor e adorou. E muitas vezes você atrai, quando você sai da tua casa, porque você entra no Salmo 122, me alegrei quando disseram que fomos na casa do Senhor, porque ali está o trono do Senhor, o trono de Davi, que julgará a minha causa, oh, adorar o Senhor, aleluia, oh, irmão, coloca o louvor para nós bendizer o Senhor nesta noite, oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, Espírito de poder, vai correr Espírito de glória. Ah, Senhor, recorde a tua palavra está sendo pregada nesta noite. Ah, Deus, certamente esse povo está há alguns anos aqui, ó Pai. Talvez não entenderam ainda, Deus, que um dia na tua casa é melhor do que 1000 anos na tenda da perversidade. Ah, Senhor, o Senhor é grande. Ah, Deus, e muitas vezes, ó Deus, sem o Senhor nós estaremos perdidos no nosso futuro. Certamente nós mesmo com o Senhor, às vezes, Senhor, queremos parar no caminho, ó Deus. Aí o Senhor toma pela mão e diz, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão, aleluia. Como ele disse que também vinga a nossa causa. Isaías 41, você vê que Deus fala, eis que vós que eu trouxe de um lugar longínquo, aleluia. Eis que os teus inimigos serão reduzidos a nada, aleluia. Amém, aqueles que tentam contra ti, ou te manda contra ti, aleluia. E por isso que nós temos a segurança, aleluia. Parece que ele não vai vir, mas ele vem, aleluia. E quando vem, ele vem saltando,
e vem dizendo para você, aleluia, aquietai, sabe que eu sou Deus e serei exaltado sobre a nação da terra, porque ele não perde nada de vista, aleluia, nenhum acaso, nenhuma folha cai se a vontade dele, bendito é o nome do Senhor. Olha que ele conquista, aleluia. Vamos ficar de pé, se você puder, adorando a Deus nessa noite, aleluia, reverenciando, aleluia, esse momento solene, esse momento de consagração, aleluia. Eu lembro quando começamos a sentar aqui tijolinho por tijolinho. Hoje está dando as dores na coluna, às vezes a gente sente, aleluia. Mas eu estou indo, aleluia, dizendo, Senhor, até que o Senhor nos ajudou, aleluia. Oh, aleluia. Você pode aumentar um pouquinho, irmão. Oh, recalabaxúria. Aí eu estava entrando lá para representar as irmãs da igreja, era mais de 40 irmãs, tá vendo? Como está seu coração? Essa igreja aí eu estava representando a liderança de jovem, aleluia. Ah, com sua fé. Chegou o momento de conquistar o que Deus tem para você. Olha meu cabelinho, como é que estava tudo arrumadinho, aleluia. Esta é tua profissão. Para ter a solução. Essa filmadora aí, Deus tinha falado, teu inimigo vai te filmar, e meu inimigo estava me filmando esse dia, aleluia. Pare de lutar, é hora de vencer. Olha que Deus fez, o meu inimigo tinha inveja de mim e me colocou para me filmar. Levantou uma filmadora lá de um lugar de uma pessoa que estava numa igreja pregando e trouxe aqui. Essa daí é a filha do Eduardo, o final do Eduardo, tá vendo? Aleluia, está lá no coral da Assembleia de Deus louvando. A terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Eu estava lá sentado, naquele dia o poder de Deus operou naquele povo, aleluia. Posse de tudo que é seu, levanta. Agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo que é seu. Aí aquele rapaz que está de paletó bege nunca tinha profetizado. Quando desceu a unção, ele levantou e começou a profetizar. Essa é a sua decisão. Pela primeira vez ele profetizou, aleluia. É a solução. Oh, aleluia. Não pare de lutar, é hora de vencer. Oh, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta, oh, agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta. Eu te reverencio, ó Deus. Aqui está a tua palavra sendo ministrada nesta noite. Muitas vezes é um recomeço para nós, Senhor.
de joelhos, Senhor, nós te colocamos muitas vezes. Desperta essas pessoas que vêm nessa igreja, Senhor. Desperta eles, ó Deus, para entender, Senhor, que o Senhor é Deus, aleluia. Que o Senhor tem princípios, que o Senhor tem, ó Pai, ó Deus, ó Pai, ordenanças para o teu povo. Ó Deus, obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Oh, recalababassurirê. Oh, aleluia, nós vemos que eles cantaram, louvaram, prostraram, adoraram. Nós vemos que eles ficaram de pé, não foi para ficar de boca fechada. Eles levantaram, colocaram de pé e deram em seguida um louvor a Ele, aleluia. Porque de todos aqueles que prostam de joelho, aleluia, reconhecem Deus quando se põe de pé, é para cantar o nome dEle e dizer bendito seja o nome dEle, aleluia. Você vê que eles diziam, bendito é o grande Deus, aleluia. Eles conheciam a história dEle, conheciam tudo o que Ele fez, tudo o que Ele era, aí o que Ele proporcionou, mas também sabe, aleluia, que Ele era justo, aleluia. Ele tinha, aleluia, que fazer justiça, Ele tinha, aleluia, que despertar aquelas pessoas, aqueles que eram ingratos a Deus, e aqueles que sobreviveram, tinham que saber da história dele, como ele diz no Salmo 78, que ele colocou Jacó por testemunho, aleluia, para que o teu povo aprendesse a confiar nele, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus nesta noite, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, bendito é o nome de Jesus. Vai dizendo, glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Ah, o pastor, eu estou doente, vai dizendo, glória a Deus, que Ele vai te curar nesta noite. Ai, pastor, eu estou caído, uma porta se abriu, vai glorificando que a porta se abre, aleluia. Ai, pastor, eu estou tão cansado, estou com sono, vai clamando, aleluia. Ah, daqui a pouco você está gritando no nome dele, aleluia. E você está dizendo, Ele me despertou do sono profundo, aleluia, me acordou, aleluia, para a sua realidade, aleluia, para os seus benefícios, aleluia. Porque viver sem Ele, aleluia, prejuízo. Ah, bendito seja o nome dele. Amém, Jesus, amém. Vamos encerrar. Estou tendo horário, 8h.